Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Fala DF, seu jornal participativo. Eu sou Catiúcia Sotomayor e espero a sua colaboração. Use o seu celular para gravar na resolução mais alta e com o aparelho na horizontal e mande matérias, depoimentos, imagens ou ideias para a gente pelo WhatsApp 61 98211 4948 ou para o nosso e-mail faladfcanal11@gmail.com. Hoje pela manhã, na UNB, o professor Diego Aranha esteve no Departamento de Ciência da Computação para uma palestra sobre a insegurança do voto eletrônico. Nós fomos lá conferir. A palestra do professor Diego Aranha não foi apenas um evento acadêmico, mas também uma despedida. Em breve, ele irá assumir sua nova função como professor da Universidade de Aarhus, na Dinamarca. Na palestra, o professor apresentou uma análise de segurança do software brasileiro de votação a partir de resultados obtidos durante os últimos testes públicos de segurança organizado pelo Tribunal Superior Eleitoral em 2017. Durante o evento, foi possível explorar uma sequência de vulnerabilidades na proteção dos cartões de memória do equipamento e autenticação de arquivos para atingir o objetivo inédito de violar a integridade do software de votação. As vulnerabilidades são tratadas sob uma perspectiva histórica, relacionando os resultados de múltiplas análises independentes de segurança realizadas nos últimos 5 anos. As perspectivas futuras são discutidas sobre a possibilidade da implantação em curso do voto impresso nas eleições de 2018 e em contraste com equipamentos de votação utilizados em outros países. As evidências que técnicos já coletaram em diversos eventos organizados pelo próprio TSE, onde especialistas podem examinar alguns dos mecanismos de segurança implementados na urna e tentar montar ataques contra esses equipamentos, ainda que sob muitas restrições, mostraram que o sistema falha em fornecer exatamente as propriedades de segurança fundamentais que esperamos dele, tanto o sigilo do voto quanto a integridade dos resultados. Nos testes de 2012, eu coordenei uma equipe que mostrou como, baseada apenas em informação pública, era capaz de se quebrar o sigilo do voto dos eleitores de uma sessão eleitoral inteira ou de um eleitor, depois das eleições, um eleitor que seja sensível, talvez uma autoridade, um ministro do Supremo, por exemplo, novamente baseado apenas em informação pública. E nos testes do ano passado, nós mostramos como adulterar o software de votação para rodar um programa diferente do original na urna eletrônica, que tinha um comportamento malicioso, que a gente ilustrou de várias formas. Talvez a mais interessante delas é que nós adulteramos o software de votação para ele fazer propaganda para certos candidatos para os eleitores enquanto eles votavam, quebrando aí a integridade, né, do sistema. Diego Aranha é professor doutor na Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, desde 2014. Tem experiência na área de criptografia e segurança computacional, com ênfase em implementação eficiente de algoritmos criptográficos e segurança de sistemas reais. Coordenou nos testes públicos de segurança em 2012 e 2017 duas equipes de investigadores independentes que foram capazes de detectar e explorar vulnerabilidades no software da urna eletrônica em testes controlados organizados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Recebeu em 2015 e 2016 os prêmios Google Latin American Research Awards para pesquisa em privacidade e inovadores com menos de 35 anos no Brasil, da MIT Technology Review, por seu trabalho com o voto eletrônico. Equipe Sub-18 de judô do DF participa de campeonato na Bahia. Nos dias 2 e 3 de junho aconteceu o Campeonato Brasileiro Sub-18 de Judô para atletas de 15 a 17 anos na cidade de Lauro de Freitas, na Bahia, no Centro Pan-Americano de Judô. Participaram 26 estados e 367 atletas, entre homens e mulheres. O Distrito Federal levou 19 atletas e acabou a competição em 12º lugar, com uma medalha de prata e 7 medalhas de bronze. A Academia Corpo e Arte do Guará trouxe para o DF uma medalha de prata e uma de bronze. A Academia Espaço Marques trouxe 5 bronzes e o SESI trouxe 1 bronze.
De acordo com o Atlas da Violência 2018, elaborado pelo IPEA e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, com dados de 2016 e divulgado ontem, aumentou o número de jovens assassinados no DF. 409 pessoas de 15 a 29 anos foram mortas naquele ano. Em 2015, foram 389, ou seja, houve um aumento de 7,1%. Com a gente aqui no estúdio, o delegado Luciano Leiro, que vai falar sobre esse estudo. Boa tarde. Boa tarde. O estudo realmente mostra um aumento considerável, né? E mostra que, inclusive, com certeza, as campanhas políticas e os próximos governantes eles vão ter que enfrentar essa situação de segurança pública. Porque em todos os números nós tivemos um crescimento em todos os números. Aumentou também o número de vítimas negras, por exemplo. Exatamente. Houve um aumento de quase 30% de vítimas negras e uma redução de vítimas brancas, né? Demonstrando essa desigualdade social e racial que existe no país. Existe algum outro dado que a gente pode relevar que se refere exatamente a essa questão da desigualdade? A questão dos estupros, né, que ocorreram, também houve um aumento, quase dobrou o número de estupros que ocorreu, e 50% desse estupro em crianças menores de 13 anos. E isso é uma situação bem complicada. Mas é, infelizmente, uma coisa muito comum no Brasil, né? Esse Atlas, ele revela um dado diferente da expectativa do brasileiro? Na verdade, ele mostra essa questão da segurança pública, que, de fato, a segurança pública é a última barreira para o caos, né? Ou seja, quando todos os outros setores estão falhando, você tem essa situação. 30% dessas crianças, por exemplo, que foram estupradas, né, foram vítimas, elas são de pessoas que são conhecidas da criança. Ou seja, foge até da questão da segurança pública. Então, isso acontece em casa, mas como que a gente que não está na casa dessa criança ou as pessoas que estão fora, em relação à segurança mesmo do DF, como que a gente pode ajudar? Na segurança pública, aí tem que acoplar, não é um caso de polícia, é um caso mesmo de atuação em serviços sociais, de educação, de prevenção, porque realmente não há como a segurança pública, nesse caso, atuar, porque são pessoas que estão dentro de casa. Então, é preciso, é claro que você vai fazer a coerção e etc, para punir a impunidade, é reflexo também disso, né? Todo esse sistema de impunidade que hoje existe no Brasil faz com que esses casos aumentem, porque a impunidade gera mais violência. Tá ótimo, muito obrigada. Eu que agradeço. Voltamos no próximo bloco com quiropraxia e hipnose. Daqui a pouco. Técnicas modernas e milenares. As pessoas estão em busca de todas as alternativas para sanar as dores da mente e do corpo, cada vez mais comuns na correria do nosso dia a dia. Além de curar, elas servem para prevenir esses problemas. A quiropraxia é uma forma de medicina alternativa para a prevenção de doenças, que pode ser utilizada em qualquer pessoa, desde o recém-nascido até os idosos. Problemas como dores lombares, hérnias de disco, tensão muscular ou problemas de postura podem ser corrigidos por meio desta técnica. A quiropraxia é uma técnica músculo-esquelética para a harmonia do corpo, utilizada para tratamento de diversos tipos de lesões e até dor de cabeça. Então, um desalinhamento que você tenha em qualquer parte do seu corpo, a quiropraxia é indicada para fazer esse realinhamento. Então, uma pessoa até com estresse, ela pode ficar desalinhada com o tempo. O dia a dia, um quebra-mola que passe, esbarrar em alguma coisa, ela pode ter um desalinhamento e não sentir dor, mas ela já está desalinhada. Então, o que o quiroprata faz? Ele harmoniza e equilibra esse corpo, fazendo o seu realinhamento. A profissão de quiroprata ainda não é regulamentada no Brasil. A técnica começou a ser difundida a partir de 1992 por meio da Associação Brasileira de Quiropraxia. Estima-se que hoje existam cerca de 90 mil profissionais desta área no mundo e ainda há vários projetos para que abram faculdades nesta área no Brasil. Já existem 2 faculdades, uma em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Foi uma escola IBRAC que veio primeiro em São Paulo, onde começou a ter formação de quiropraxia no Brasil, mas ela não é reconhecida no Brasil. Tem um projeto no Senado, mas que não conseguiu ainda ser resolvido, porque a fisioterapia também entra como tratamento quiroprático, não só osteopático, como quiroprático também. Não é necessário ter um pedido médico para procurar um quiroprata. Geralmente a pessoa pode chegar com exames vindo do seu médico e nós vamos avaliar também, porque tem um pouco de diferença às vezes no modo de ver o problema. Então a gente faz testes específicos para ver o que pode estar causando aquela dor.
Um bom profissional é sempre a melhor escolha. Castelo Branco dá algumas dicas e cuidados na escolha deste profissional. A contraindicação que eu daria é a pessoa não fazer com pessoas que ficam procurando estalos. Esses estalos acontecem, mas não é isso que faz o resultado. Ele não conserta nada o estalo. E muita gente hoje em dia faz, né? Massagista, personal, judoca, nos alunos, eles fazem, mas não é isso. Estamos no estúdio com Pedro Macedo, economista especializado em neuropsicologia, que vai falar com a gente sobre uma ferramenta que promete mudar a vida das pessoas para melhor, a hipnose. Boa tarde. Boa tarde, Catiúcia. Tudo bem? Pedro, me explica, como que você usa a hipnose para mudar a vida das pessoas? Bom, a hipnose ela é uma ferramenta terapêutica que ela é utilizada para potencializar outras técnicas terapêuticas. A gente fala até o seguinte, que você não precisa ser psicólogo ou psiquiatra para ser hipnoterapeuta, mas você precisa ter conhecimento da psiquiatria e psicologia. Então a gente utiliza, usando as teorias de mente subconsciente e consciente, utilizando sugestões para o subconsciente da pessoa, utilizando técnicas terapêuticas. Tá, só um minutinho, desculpa. Nosso microfone, vamos trocar, Constância, por favor. Obrigada. Desculpa, Pedro. Voltando, você estava explicando o que é a hipnose, como que ela funciona para a vida das pessoas. Só para lembrar, você está fazendo medicina agora também. Você é um economista, mas está no terceiro ano de medicina e quer virar psiquiatra. E você acha que a hipnose vai te ajudar nisso também? Como que você vai ajudar as pessoas com isso? Vai sim, porque como eu disse anteriormente, é uma técnica que potencializa outras técnicas terapêuticas. Então, quanto maior conhecimento que você tem sobre mente humana, sobre técnicas psicológicas como terapia cognitiva comportamental, neuropsicologia, psicanálise, tanto faz, e até a própria psicofarmacologia, você pode usar a hipnose para potencializar os resultados que você tem com os seus clientes, pacientes. Agora, você é muito jovem, as pessoas não ficam um pouco apreensivas de te ouvir? Você já faz isso há quase 6 anos, é isso? Há 7. 7 anos você faz isso. As pessoas não ficam apreensivas de ouvir um menino tão jovem fazendo a hipnose, tentando ajudá-los a mudar de vida? Perfeito, sim, com certeza. Mas, tipo assim, eu trabalho desde os 16 anos, né? Eu trabalhei como mágico, eu já trabalhei como professor de matemática, eu já trabalhei no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, já trabalhei em tudo que é canto, já tive empresa de consultoria financeira. Então, eu venho ouvindo isso há muito tempo. E teve uma época que eu nem barba tinha. Então, a pessoa chegava e dizia, cara, esse moleque de 10 anos vai fazer meu planejamento financeiro. E aí, eu comecei a criar um antídoto, uma frase que eu usava sempre. Bom, sinta-se aliviado, porque quem vai fazer seu planejamento financeiro é o prodígio da consultoria financeira. Hoje eu sou o prodígio da hipnoterapia. Então essa história de criar um antídoto, essa frase de resposta, você acha que é uma dica também que a gente pode usar na hipnose? É uma dica que pode usar na hipnose e em qualquer outra profissão, na verdade, porque a gente sabe que idade ela não diz nada, tem muita gente nova que está fazendo muito sucesso, o próprio Mark Zuckerberg criou o Facebook antes dos 30 anos, e a gente sabe que tem um preconceito no mercado também. Então, se você sabe que tem uma objeção, e você sabe que vai vir essa objeção, a dica que eu dou é realmente você criar algo que você contorne essa objeção. Que outras técnicas da hipnose a gente pode adotar? A auto-hipnose existe, por exemplo? Existe sim, Catiúcia. A gente até costuma dizer que toda hipnose ela é uma auto-hipnose. Que o hipnotista ele não vai controlar a sua mente, ele não vai mandar você imitar uma galinha. É claro que a gente vê nos shows que acontece, mas assim, tudo tem o consenso, o participante ele aceitou participar. Então, o hipnólogo, o hipnotista, ele é o cara que faz, ele é como se fosse um GPS. Ele guia a pessoa até o estado. Mas quem faz a hipnose mesmo é a pessoa. Então, a auto-hipnose existe. Uma dica que eu dou assim para você fazer a auto-hipnose é você controlar bem sua respiração, é você pensar num lugar tranquilo, um lugar calmo, que você se sente bem, e você deixar seu corpo relaxar, porque seu corpo ele tem que estar relaxado mesmo. É praticamente uma meditação, então. E as pessoas elas conseguem mudar o que com a hipnose? O que a gente consegue alterar na vida com a hipnose? Bom, assim, tudo que for ligado a fatores psicossomáticos, você pode mudar com a hipnose. Você pode mudar, então, um vício, tabagismo, um alcoolismo. Você pode mudar um trauma, uma fobia, um hábito que você deseja. Você pode mudar até o gosto da comida, quando você consegue chegar num estado de hipnose mais legal. Consegue mudar o gosto da comida, você consegue ressignificar alguma crença limitante que você tenha, algo que esteja te impedindo, você consegue mudar, inclusive fibromialgia, que é dor no corpo, se for ligado a fator psicossomático, você consegue mudar com hipnose.
pena que a gente não tem mais tempo para falar sobre isso, mas numa próxima oportunidade a gente conversa sobre programação neurolinguística então, tá bom? Tudo bem. Muito obrigada. Eu que agradeço. E no próximo bloco começamos a série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo do Distrito Federal. A primeira entrevistada é a ex-deputada distrital Eliana Pedrosa. E hoje começamos a série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo do Distrito Federal. A primeira entrevistada do Fala DF é a ex-deputada distrital Eliana Pedrosa. Nós vamos abordar 5 temas: educação, segurança, saúde, tributação e justiça. Boa tarde. Boa tarde, Catiúcia. Boa tarde a todos os ouvintes. A todos os telespectadores aí que acompanham a TV União no Fala DF. Para começar, a pergunta do nosso colaborador, o professor Diego Amorim, sobre educação. Tudo bem, candidato, candidata? Olha só, eu gostaria de saber de vocês o seguinte, a minha área é de educação, eu sou o professor Diego. Gostaria de saber de vocês o seguinte, qual o projeto que vocês têm para tirar de vez essa história de terceirizados, de contrato temporário e efetivar professores sérios e compromissados na rede pública de educação. Obrigado. Bem, professor Diego, primeiramente é importante que nós tenhamos o orçamento aberto, porque você tocou num ponto sensível que nós temos professores temporários que estão aí há 1, 2, 3, 4, 5 anos. O ideal é que todos sejam incorporados definitivamente no quadro da Secretaria de Educação. Ocorre que nós trabalhamos hoje no Distrito Federal muito próximo aí do limite permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, não adianta chegar aqui e prometer o céu. O que nós queremos e nos propomos a fazer é, com uma transparência muito grande, formar uma comissão desses professores que hoje estão há muitos anos nessa condição ainda de temporários, para que eles possam acompanhar o que é possível, ano a ano, dentro do orçamento, a fazer a incorporação dentro dos quadros efetivos da Secretaria de Educação. Em relação à saúde, a gente vê hoje que Brasília, o GDF, quer dizer, o Distrito Federal, está na UTI da saúde, ou melhor, numa maca esperando ali atendimento. Como que fica a saúde? Qual é a sua proposta para mudar esse quadro? A saúde tem uma complexidade muito grande, tem várias áreas específicas, mas de um modo geral eu vou passar assim 3 ações que é o básico para você começar a facilitar a vida do cidadão que precisa do atendimento à saúde. Hoje nós temos uma crise de médicos, especialmente de pediatras e clínicos gerais. Recentemente, inclusive, o governo noticiou que contratou 150 médicos, um número em torno disso, e que boa parte deles já pediu demissão. Então, essas especialidades que o governo tem dificuldade de contratação, porque a pressão é muito grande, e às vezes o custo-benefício para o profissional não é ideal, vale a pena você aumentar a remuneração através de uma gratificação que seja até 50% do salário, o quanto for necessário, e você vai perguntar. É óbvio que nós temos sempre ter com a bússola do orçamento, que não tem mágica. Se for preciso, cortar encargos comissionados. Isso é uma coisa que é muito... Eu sou muito determinante, estou muito determinada a fazer na saúde. Então, médicos de especialidades que realmente você tenha carência no mercado, nós nos propomos até a pagar uma gratificação maior para incorporá-los à rede. E fazer com que funcione. Hoje, nós temos muitos aplicativos, muitos sistemas, e nós podemos claramente ter as consultas marcadas via internet ou através dos telefones, e isso sem menor dificuldade. Isso vai fazer com que os médicos tenham as suas agendas preenchidas e possam ter um atendimento adequado à população. Mas, pré-candidata, a senhora fala de aumentar a questão do salário. Mas isso vai sair de onde? Porque, por exemplo, hoje o outro ponto que é tributação... Não falei do salário. Falei algumas especialidades que são críticas hoje, que eu
eu relaciono duas, que é o clínico geral e o pediatra, você aumentar através de uma gratificação. Aonde é a fonte para buscar esse recurso, se for necessário, em cortes de cargos comissionados, como também hoje o Distrito Federal tem 1 bilhão, quase 1,5 bilhão em benefícios fiscais que são dados a empresas que não têm o acompanhamento, se elas dão retorno. Também ali é uma fonte que eu tenho certeza que pelo menos 30% desse valor você pode buscar tranquilamente para você começar a preencher corretamente essas lacunas que existem tanto na saúde quanto na educação. Okay, agora... Mas não é só isso não, se você me permite, porque eu acho que é básico. Eu quero terceirizar todos os exames complementares, porque hoje o Distrito Federal é a unidade da federação que tem o maior tempo de espera por cirurgias. As pessoas estão saindo do Distrito Federal, indo para o Piauí, Ceará, Maranhão, para fazer as cirurgias. Uma coisa que seria impensável há algum tempo atrás. Então, o grande gargalo disso é que as pessoas levam muito tempo para fazer os exames. Quando voltam ao médico, esses exames estão vencidos e fica aí uma ciranda. Então, nós buscarmos, através do edital, tantas as empresas quanto queiram se habilitar para receber por um valor teto que vai ser estabelecido na Secretaria de Educação, para que elas sejam remuneradas por exame prestado. Eu tenho certeza que isso vai avançar muito. E outra coisa, medicamento. Colocar uma comissão de confiança para receber os medicamentos no almoxerifado central, acompanhar os editais para que os prazos de validade dos medicamentos e dos produtos que são entregues na Secretaria de Saúde tenham um prazo de validade de pelo menos 2 anos ou mais daquilo que é possível, porque tem produtos que você tem uma validade mais curta, mas em todos aqueles que for possível, pelo menos com mais de 2 anos a validade, para que você não tenha falta de medicamento, porque a validade estourou. Ok, candidata, para a gente ter tempo de fazer as outras perguntas, vamos ouvir a pergunta do comentarista de segurança, Luciano Leiro. O Distrito Federal vive uma grave crise financeira. A Polícia Civil está desgastada com o não cumprimento de um acordo salarial por parte do atual governo. O número de policiais em todas as corporações é menor do que tinha há uma década. As polícias civis e militares estão em constante divergência. Como administrar a segurança pública no DF nessa situação? Bom, nós temos um fundo constitucional que foi criado prioritariamente para remunerar as polícias. Hoje nós temos uma grande insatisfação dos policiais civis que perderam a paridade com a Polícia Federal, que sempre existiu, e que, portanto, tem que ser um objetivo nosso voltar a esse direito que foi retirado. Porque quando você retira um direito, a insatisfação é muito grande. Então, esse é um ponto básico. Quanto à reposição dos quadros, mais uma vez eu insisto, não adianta chegar com fórmulas mágicas aqui, sem abrir o orçamento que nós teremos para o ano de 2019, para vermos como nós podemos avançar nos concursos públicos para essas áreas. A gente tem mais 2 questões. Uma de tributos. Com essa crise do combustível, qual é a sua proposta para a redução do ICMS? Se é isso que você propõe? O ICMS do Distrito Federal para os combustíveis, eu acho que já teve uma proposta do governador Hollenberg agora para essa redução. Eu não sei exatamente o percentual que ele propôs, mas, de fato, tanto o governo federal quanto o governo dos estados e municípios, e aqui no Distrito Federal também não é diferente disso, tem que fazer um grande esforço para fazer uma reforma tributária, porque o cidadão, como as empresas, não suporta mais a nossa carga tributária, que é a maior do mundo hoje. Sem dúvida alguma, deve ser a maior do mundo. Agora, a última questão é uma que é o grande problema que o eleitor vê hoje a confiança nos políticos, por causa da corrupção e das questões que eles têm com a justiça. Qual é a situação da senhora e como que a senhora analisa o caso dos outros políticos do DF? Essa questão da corrupção é uma coisa que realmente o Brasil está passando a limpo agora e é muito importante, porque se nós temos hoje uma carência enorme no atendimento da saúde, as escolas, tanto no aspecto de manutenção como no seu próprio quadro de pessoal, como nós tivemos a questão
anteriormente formulada, estariam numa situação bem diferente se nós não tivéssemos esse processo de corrupção tão arraigado aí na nossa política. Mas eu tenho certeza que a Lava Jato veio, ela está fazendo um excelente trabalho e despertou a população para que ela tenha um acompanhamento mais firme, mais próximo, porque com acompanhamento é mais difícil para aquele que quer fazer esse desvio do dinheiro público que tenha resultado. Então, eu penso que nós começamos a entrar num novo ciclo da política brasileira. O ciclo da política brasileira que é aquele em que o eleitor, o cidadão, está mais crítico, mais próximo para acompanhar as ações dos seus representados. Obrigada. Infelizmente, nosso tempo acabou. O Fala DF de hoje chegou ao fim, mas você pode rever as matérias e as entrevistas no YouTube, digitando Fala DF. Acompanhe também nossas redes sociais. O Facebook é o Fala DF, o Instagram é o @FalaDF. E amanhã nós estaremos aqui ao vivo às 13h30. Vamos fazer este jornal juntos. A gente se encontra amanhã.